Então, aprendendo um pouco mais sobre a propriedade das strings, caso a gente queira alterar um caractere dentro da string, isso não é possível, né? A gente não pode editar um caractere, ou seja, a gente não pode pegar um caractere e substituir por outro, né? O usuário aqui está tentando atribuir ao caractere de posição 0 um novo valor de x, no caso ele substituiu o u pelo x, mas o indicador do Python ele notifica de um erro, né? Que o objeto string str ele não suporta a atribuição de item, né? A teoria da string, né, ela foi concebida para ela ser imutável, então ela não pode sofrer edição, ela não pode ter essas alterações. Caso a gente queira concatenar strings, basta a gente pegar um string, né? Pode ser uma variável que contém string e somar a outra string, né? Aí a gente obtém um texto ele concatenado. Ele está com 3 strings dessa aqui, porque eu executei esse código aqui 3 vezes. Então, basicamente ele está pegando, por exemplo, essa string aqui toda, né? E está somando mais uma string igual. Então, tipo, você pode ver aqui, eu vou colocar para executar e vou chamar de novo isso aqui, e você vai ver que ele vai ter mais uma ocorrência dessa segunda string. Quando a gente utiliza o símbolo de multiplicação, a gente acaba criando uma repetição daquela string. Então, se a gente atribuindo aqui o caractere w para uma variável letra, e a gente depois multiplicar essa variável, a gente vai ter a ocorrência, né, do caractere w 3 vezes, porque ele pegou basicamente aquela string, multiplicou por 3 e concatenou essa string. Criou uma repetição dessa string, né, que tem letra. Tá, seguindo um pouco mais, falando sobre funções de string, caso a gente queira pegar um string e realizar a edição de transformar ele em uppercase, né? No caso já em caps lock ou maiúscula, basta a gente utilizar o método upper, tá? Os métodos de um objeto, eles são chamados dessa maneira, a gente coloca o ponto, né, para a gente acessar o método daquele objeto. Em Python, a maioria das coisas, se não tudo, é objeto. Então, muitas variáveis, muitos objetos que a gente vai utilizar, ele já tem alguns métodos já implementados. E o objeto string também tem algumas funções já implementadas, alguns métodos. E no caso, o upper, ele é responsável por esse comportamento aqui, transformar todos aqueles caracteres dentro da string em maiúscula. O lower, tá? Ele transforma todos os caracteres em minúscula. O split, ele basicamente quebra a string em diversas partes, a depender do valor de parâmetro que seja colocado aqui, tá? Como não foi colocado nenhum parâmetro, ele por padrão ele considera o espaço em branco. Então sempre que tiver ocorrência no espaço em branco dentro da string, lembrando que o espaço em branco também é um caractere em programação, ele vai quebrar aquele texto. Então ele quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou aqui, e a gente pode ver o retorno dessa string aqui. Basicamente, esse método ele retorna uma lista, né? Uma lista de strings quebradas a partir do parâmetro que a gente utilizou aqui, né? A gente também pode mandar um elemento específico para quebrar essa string. No caso aqui a gente utilizou o y, a gente não tem nenhuma ocorrência de y, então ele vai retornar a string completa, mas caso a gente utilize, por exemplo, o e aqui, coloque para executar, a gente vai ver que houve a quebra, né, dessa string sempre na ocorrência do e. Lembrando que o e ele acaba sumindo, né, não é considerado no resultado da string final. Caso a gente queira contar a ocorrência de uma letra dentro do string, basta utilizar o método count, tá? E aí passar por o parâmetro qual é o caractere que a gente quer obter o contador dele. O caractere A ele ocorre 4 vezes aqui na string, né? A gente pode contar, depois vocês podem pausar e contar. Caso a gente queira obter a posição de uma letra ou de um caractere dentro do string, a gente pode utilizar essa método find, que basicamente vai obter a posição, né, da string na qual ele está posicionado. A gente também pode realizar comparações com string, né, utilizando o operador dupla igualdade, e a gente pode ver aqui que caso a gente print essa condição aqui, a gente vai ver que vai dar falso, porque são strings diferentes, né? São textos diferentes. A gente está comparando Python com R, diferentes. Mas caso a gente compare a mesma string, a gente vai receber como retorno true, um valor booleano true, indicando que essa comparação aqui ela é verdadeira.